Então, gente, continuando, vamos especificar melhor algumas dessas crenças que podem transformar nossa vida numa vida miserável, não é? Essas crenças normalmente podem se basear em feridas, em falsas expectativas, em idealizações imaturas que a gente faz, não é? E que realmente vai trazer só frustração, não é? Então, por exemplo, algumas declarações que expressam essas mentalidades. Eu devo ser amado por todo mundo e sempre. Isso vai acontecer, gente? Não é? Mas tem gente que, às vezes, emocionalmente a pessoa cria essa expectativa, mas é uma expectativa imatura, irreal, não é? Todos deveriam pensar da mesma forma que eu. Veja bem, isso não só é imaturo, como é egoísta, não é? Peca contra a diversidade de Deus, não é? O reino de Deus, ele não é uniforme, ele é multiforme. Há muitas perspectivas, não é? Muitas posturas diferentes, há uma diversidade de dons, de ministérios, de operações, não é? De pensamentos, de respostas. Então, a pessoa criar esse tipo de expectativa, ela vai se tornar o quê? São aquelas pessoas que têm uma tendência de serem doutrinariamente rígidas, inflexíveis. Não devo nunca errar. Essa é uma outra perspectiva também. Na verdade, isso vem de uma perspectiva errada até sobre o caráter de Deus, não é? Como que se Deus ficasse policiando a gente, que você não pode errar em nada. Olha, gente, nós não temos que servir a Deus na base do medo de errar, não é? Como eu disse, Deus é um Pai amoroso, não é? Todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Então, a gente nem tem que discipular as pessoas nessa base. Você não pode errar. Seja sincero, não é? A Bíblia fala: a sinceridade dos sinceros endireitará o seu caminho. Se você está sendo sincero com Deus, está buscando o melhor, você cometeu um erro, olha, isso não é o fim do mundo, não é? Deus é um Pai de amor que vai nos ajudar a achar o caminho certo. É preciso ter talento e ter sucesso em algo importante. Você tem que brilhar e destacar em alguma coisa. Então, é lógico, gente, é importante você ter alvos na vida, objetivos, maravilha. Mas você não tem que ter aquela síndrome de estrela, aquele estrelismo, não é? Aquela concupiscência de fama. E muitas vezes esse estrelismo, isso vem até de orfandade. É uma compensação de rejeições que foram sofridas, não é? Nunca deveria desapontar ninguém, principalmente quem eu amo. É lógico que ninguém quer, a gente não quer desapontar as pessoas, principalmente as pessoas que são mais importantes para a gente, mas você também criar uma coisa assim exagerada sobre isso é altamente frustrante. São as pessoas que não conseguem se perdoar, não é? Que se condenam indevidamente. Então, é um outro raciocínio que pode nos destruir emocionalmente. Conflitos devem ser evitados de qualquer jeito. Tem gente que pensa assim: não posso ter conflitos. Irmãos, os conflitos fazem parte dos relacionamentos. E em muitos casos, em muitos momentos, é até importante que eles aconteçam, não é? Seja num relacionamento conjugal, numa equipe de liderança, não é? A nossa equipe mesmo do concílio aqui vira e mexe, dá uns quebra-pau feio, né? Dá alguns conflitos. É importante isso, porque é assim que a gente vai trabalhar nos entendimentos, que um vai entender melhor o ponto de vista do outro,
que nós vamos poder estabelecer um processo construtivo de estabelecer aquilo que nos aproxima mais do que é melhor para todos, dentro dos valores de Deus, não é? Então, os conflitos, nesses conflitos é que estão as grandes oportunidades para as maiores mudanças, não é? Tenho que ser aceito pelos outros a qualquer custo. Então, uma pessoa que tem esse pensamento, ele vai começar a mendigar o amor, manipular o amor, ele vai começar a viver disso, projetar uma imagem que ele quer que os outros tenham dele, para que ele sempre consiga dar a impressão certa. Então, a vida se torna uma tensão terrível, porque a pessoa passa a viver em função do que os outros pensam dele, e não o que Deus pensa dele, não é? Então, daqui nasce uma personalidade altamente manipuladora, não é? Um potencial de manipulação muito grande. Minha vida deveria ser sempre feliz. É outra ilusão. É outra ilusão, não é? Jacó fala assim: poucos foram os dias felizes que eu tive. Então, o nosso objetivo maior não é ser feliz, gente, é ser como Deus é. Aí é quando você tem a perspectiva da eternidade. A nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente, não é? Então, a gente tem que ter essa outra perspectiva, né? Preciso ser bem-sucedido para ser amado. Também um outro sofisma terrível, porque no fundo aqui, o sucesso dessa pessoa, o trabalho dela, o empenho dela é um pedido de amor, não é? Então ela começa a viver em função dessas coisas. Isso pode também ser destrutivo. Não posso mudar minha maneira de ser. É um sofisma terrível, não é? A síndrome da Gabriela. Nasceu assim, cresceu assim, não tem como mudar, né? Então, gente, é possível, mudança é possível. Nós vamos ver, nem sempre mudanças são fáceis, mas é possível. E se nós queremos valorizar a vida, os relacionamentos, nós temos que estar abertos para mudar, né? Não consigo perdoar. Não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. É uma outra mentira. Isso é uma grande mentira, não é? Talvez a pessoa pode estar dizendo o seguinte: eu não sinto de perdoar. Não sentir de perdoar é normal. Ninguém sente de perdoar. Você sente a desganar a pessoa que... Então você tem que negar a si mesmo e perdoar. É uma escolha, não é? Não tem nada a ver com os seus sentimentos, ok? Então, isso tudo é um processo de educação. Você pode se educar espiritualmente perdoando, você pode se educar emocionalmente mudando coisas que você precisa de mudar na sua vida, mudando hábitos, mudando o seu temperamento, não é? Minha miséria interior vem das pressões exteriores. É outra conclusão totalmente falsa, errada. Então a pessoa pensa assim: quando eu viver num ambiente perfeito, eu vou ser feliz, não é? E ela se esquece que quando Adão pecou, ele estava no Éden. Então, é possível você pecar no paraíso? Não é verdade? Então, os nossos maiores problemas, na verdade, eles não têm muito a ver com a realidade externa, não, mas é como nós estamos gerenciando a nossa vida emocional e espiritual em relação a Deus. Você pode atingir a felicidade pela inércia, não é? Então, são aquelas pessoas que elas até espiritualizam tudo, elas querem que o salário melhore,
elas querem que os relacionamentos melhorem, que o casamento melhore, mas ela não vai fazer nada por isso. Ela não quer mudanças. É possível o seu relacionamento melhorar com alguém se você não está disposto a mudar, a fazer algo para que isso aconteça? O seu salário vai melhorar se você não mudar como um funcionário? Não vai, gente. Então, essa é a lógica do arrependimento, não é? Para melhorar tem que mudar, não é? A gente tem que se empenhar intencionalmente naquela direção. Não adianta só espiritualizar as coisas, não é? Então, são alguns exemplos. Eu acho que a gente poderia acrescentar a isso aí tantas outras culturas, algumas evangélicas e outras mais de cunho emocional mesmo, não é verdade? E são sofismas, são crenças, falsas crenças, crenças que podem até nos destruir emocionalmente, espiritualmente e etc. Algumas crenças cristãs irracionais. Sou responsável de alguma forma pelos problemas dos outros. É aquele crente São Bernardo que quer salvar o mundo inteiro, não é? Na verdade, o que essas pessoas estão querendo, no fundo, é ser amadas, não é? Então, qualquer necessidade, a pessoa já faz disso um chamado, não é? E ela começa a se sobrecarregar de coisas. É importante, gente, a gente saber focalizar também o que Deus está nos mandando fazer, não é? Devo estar disponível a todos em todo tempo. É uma outra crença falsa que pode nos destruir e pode te levar realmente, vamos dizer assim, a perder as prioridades certas, não é? E isso gera o quê? Estresse, fadiga, não é? Isso vai contra o princípio da delegação. Então, é muito importante, principalmente se você está numa posição de liderança, você tem que saber delegar, você não tem que estar disponível para todas as pessoas o tempo todo, não é? Tem pessoas que elas resolvem te ligar 2 horas da manhã para pedir um aconselhamento, não é? Então, assim, é complicado demais, né? Assim, eu não posso estar irado ou confrontar alguém sem estar pecando. Então, a ira é pecado, gente? Nós vamos falar aqui sobre a ira daqui a pouco. Não, irai-vos e não pequeis. A ira é um sentimento que expressa, não é, a nossa indignação, não é, assim, em relação à indiferença. Se não fosse pela ira, você iria reagir diante de uma situação absurda com indiferença, não é? Então você pode irar, você pode também confrontar alguém, não é? Ser firme com alguém, lógico, agindo dentro de um zelo equilibrado, sem pecar, não tem problema nenhum, não é? Para essas pessoas, a ira não é um sentimento permitido. Elas transformam o sentimento de ira em tristeza, não é? Na verdade, é uma continuação ali mesmo, né? Então a pessoa já tem esse conceito de que a ira é pecado, mas a ira não é pecado. A ira é um sentimento como qualquer outro, não é, que quebra a nossa indiferença à injustiça. Não posso falhar. Não posso falhar. Aí vem o perfeccionismo, não é? Alguém que foi muito cobrado e pouco incentivado, ou uma pessoa que foi corrigida abusivamente, então ela tem medo de errar, ela tem medo de falhar, isso é uma ameaça para ela. Se eu espiritualizar os meus problemas, eles irão embora.
Às vezes a pessoa não fala isso abertamente, mas no fundo é o que a pessoa está crendo e fazendo. Ela simplesmente espiritualiza a coisa, não é? Então tem uma pessoa doente, ela chega e dá uma profecia, isso que o Senhor vai te curar. Mas ela não ouviu de Deus, ela só está espiritualizando a situação, e a pessoa não é curada, e é uma frustração maior ainda, não é? Cristãos não têm desejos sexuais. Então é aquela diferença que a gente faz, não é, entre atração e intenção. A atração intersexual, gente, ela é hormonal, é natural. Que um homem seja sexualmente atraído por uma mulher, a mulher pelo homem, etc. Não é? Então são os desejos. Quem nos deu os desejos sexuais? Deus. Agora, o que você não pode é cruzar essa linha, não é? Da atração, você fazer disso um pretexto para intenção. O que Jesus confronta é a intenção. Todo aquele que atentar, intencionar no seu coração, não é, ter uma relação com uma pessoa que não é o cônjuge, já adulterou. Okay? Então, se a pessoa chega nesse ponto de dizer, se essa pessoa me der uma chance, eu saio com ela, se ela intencionou, ali consumou o pecado. Mesmo que ela não tenha feito nada, mas se ela intencionou, ali consumou o pecado. Né? É lógico que para isso você tem que evitar a tentação o mais rápido possível. Se aquilo é uma tentação para você, você deve fugir. Né? Mas os cristãos, lógico, eles têm desejos sexuais. E às vezes, infelizmente, como tem, né, nos aconselhamentos, o que a gente mais observa é isso, né, que os cristãos têm desejos sexuais. Né? Não só desejos, mas pecados sexuais. Né? Cristãos não têm baixas emocionais. Então, se você é um cristão, você não pode passar um momento emocionalmente difícil, que você ficou abalado, baqueado, não é? Que veio até um sentimento de depressão. Às vezes acontece. As emoções são sujeitas a isso, não é? Por isso precisam de ser bem gerenciadas. Então, se a pessoa, lógico, tem esses raciocínios, gente, isso pode destruir a vida emocional da pessoa, né? Se estou doente é porque pequei. Não é? Aí é aquela cobrança terrível. Um irmão fica doente, ele já chega, irmão, confessa o pecado. Confessa o pecado. Quer dizer, coitado do irmão, já está doente, e agora ele tem que admitir que está em pecado. Não é verdade? Misericórdia, né? É lógico, assim, é lógico que um pecado pode até produzir uma enfermidade, não é? Mas nem toda doença é pecado. Isso é um absurdo, não é? Normalmente vem da fragilização orgânica, não é? Se a pessoa não está bem nutrida, não descansa bem, não é? Resistência baixa, lógico, ela pode desenvolver uma desordem orgânica. Isso não tem nada a ver com pecado. Cristãos não têm luto. Não, muito pelo contrário. A Bíblia ensina que nós temos que chorar as nossas perdas, não é? Que nós temos que enterrar também, sepultar as perdas. Se você perdeu uma pessoa querida, chora, sepulta, não é? Porque senão, possivelmente, você vai acabar alimentando uma dependência emocional dessa pessoa que já morreu. Quem não chora a perda, quem não faz o funeral, tem uma grande chance de construir um relacionamento de dependência emocional com aquela pessoa já morta. Não é? É o que a gente vê nos aconselhamentos. Se erro ou se eu errar, terei consequências eternas. Veja bem, a gente sabe que toda ação tem uma consequência, não é? E lidar com culpa é fácil, mas lidar com consequência é mais difícil. Mas é importante entendermos que até as consequências que a gente colhe dos nossos erros, elas são filtradas
pela misericórdia de Deus, pela bondade dele. O reino de Deus, gente, vamos dizer assim, é uma justiça exata, onde você cometeu um erro aqui e você vai colher exatamente a consequência lá? Não, não é assim. Vai ser filtrado pela misericórdia. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Se renova a cada manhã. Não é? Então não é uma colheita exata. Às vezes, na hora de colher os nossos erros, Deus aplaca um pouquinho. Na hora de colher o que de bom nós semeamos, Deus aumenta, na verdade, sua colheita. Então, o caráter de Deus é assim. Ele é misericordioso. O que é misericórdia? É você não receber o mal que você merecia. Você não receber exatamente o mal que você merecia. Porque se a gente fosse receber exatamente o mal que nós merecíamos, ninguém estava aqui. Não é? E graça a isso, é você receber o bem que você não merecia. Então, se uma pessoa tem uma mentalidade dessa, essa não é a mentalidade do reino, gente. Isso pode destruir a pessoa emocionalmente, destruir os relacionamentos dela, não é? O sétimo ponto no nosso estudo agora é o processo de transformação. Processo de transformação. Mudança não é fácil. Quantos são destros aí? Destros. Você que é destro, tenta escrever o seu nome com a mão esquerda. Com a direita. Não é? É fácil uma mudança? Nem sempre. Você vai ter que reaprender muita coisa, não é? Então, eu acho interessante esse texto aí em Jeremias. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados, a palavra aí é acostumados a fazer o mal. Ensinados, ou a palavra acostumado é a pessoa que foi submetida a um costume, a um sistema de regras, de leis, não é? Acostumado a fazer o mal. Então, essa palavra acostumada é o hábito contraído após uma longa prática. A pessoa foi ensinada, treinada a fazer o mal. Precisa de uma reabilitação, uma reeducação dos hábitos para mudar o caráter, não é? Então, veja bem, algumas mudanças, de certa forma, elas são tão desafiadoras que Deus faz essa comparação, por exemplo, com um leopardo. O leopardo, tem como você tirar as manchas de um leopardo? Né? Então ele fala sobre uma pessoa acostumada a praticar o mal ter que mudar. Em Efésios 4, de 17 a 32, Paulo fala como que as mudanças são possíveis. Aquele que mentia, não minta mais, não é? Aquele que roubava, não roube mais. Antes, compartilhe com os outros o fruto do seu próprio trabalho. Então, ele fala exatamente sobre você se desvestir de todo um comportamento errado, não é? Substituindo, não é? Por outros hábitos, por outros comportamentos. Então, é combater o mau hábito com um hábito oposto. Mudanças são possíveis. Não apenas a atitude protetiva, mas combativa de vingar toda desobediência. Essa é uma atitude fundamental para a libertação. Quando Paulo escreve aos Coríntios, sobre capítulo 10, 2 Coríntios 10, que ele fala muito sobre batalha espiritual, no final ele coloca isso: estando prontos a vingar
toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então nós realmente precisamos de ter uma ação combativa também, né? Efésios 4, de 17 a 32. O oitavo ponto é esse: Deus e as necessidades básicas. Então, é muito importante, no processo de aconselhamento, nós focalizarmos Deus em relação às nossas necessidades. Exatamente, porque é a partir dessas necessidades que nós, muitas vezes, somos manipulados pelas exigências do mundo para sermos aceitos, e aí que muita coisa começa a distorcer na vida das pessoas, não é? Então, em Colossenses 1,19, a Bíblia mostra isso, não é? Como que Deus responde a todas as nossas necessidades em Cristo. O sacrifício de Jesus, gente, é suficiente, é perfeito para atender todas as necessidades do homem caído, não é? Tem essa pirâmide aí de Maslow, que é muito conhecido, né, como pirâmide das necessidades humanas, as principais coisas que todo ser humano precisa. É uma coisa universal, não é? É muito usado realmente como ferramenta nos aconselhamentos. Então, a primeira necessidade é essa necessidade de ser, realizar, não é? Você ter uma identidade, não é? Essa satisfação de expressar criatividade. Também a questão da autoestima, você acreditar no seu próprio potencial, você realmente ter uma visão correta sobre você mesmo, essa questão de uma boa autoimagem, não é? Também a necessidade de pertencer, a interação social, não é? Você ter amigos, família, você ter um clube, você ter uma igreja, você estar na fraternidade, na comunhão dos irmãos, não é verdade? Toda pessoa que se isola, gente, isso é característica de uma pessoa realmente que está num processo sério de adoecimento, não é? Todos nós temos essa necessidade de pertencer. Também a necessidade de segurança, você se sentir fisicamente seguro, emocionalmente seguro, não é? As pessoas buscam isso. E também as necessidades fisiológicas, saúde, alimentação, descanso e etc. Quando a gente olha realmente para todas essas necessidades, não é? Nós vamos ter tudo isso suprido, mesmo que as pessoas, outras pessoas nos rejeitem, emocionalmente sejam hostis, mas nós, independentemente disso, podemos ter essas necessidades supridas em Deus? Sim, não é verdade? Em Deus, você vai ter a revelação da sua identidade, você de fato vai saber quem você é e o que Ele planejou para você, não é? O que Paulo fala aos Efésios, somos feitura sua, não é? Preparados e destinados a realizar aquelas boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Autoestima, você vai ter autoestima se relacionando com Deus? Sim, por quê? Porque você tem essa perspectiva que você foi criado imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, e disse Deus que era muito bom, não é? Não precisa se orgulhar não, mas você é muito bom, não é verdade? Você foi criado à imagem e semelhança do Supremo Criador, só isso, não é verdade? Você não é made in Brasil, você é made in Deus, não é verdade? Pertencer, não é? Quando você tem um relacionamento com Deus, não é? Quem que é o nosso dono? O Senhor.
Nosso coração pertence a Ele. Então você vai estar suprido nisso, na segurança. O guarda de Israel não vacila, não cochila, não dorme, não é? Ele é que guarda as nossas vidas, guarda a nossa noite, a nossa entrada, a nossa saída. Também Ele é que supre as nossas necessidades em glória. Todas as nossas necessidades serão supridas em glória, não é? Então é muito importante ter esse referencial no aconselhamento. Não importa qual é a necessidade que aquela pessoa tem. Quem que vai suprir? É Deus, né? Agora, o problema, nós vamos falar aí, é quando nós cavamos as cisternas rotas. Então, como conselheiros, nós vamos investir em 3 pontos: a segurança, valor próprio e razão de ser, não é? Dentro daquela pirâmide de Maslow, não é? São os pontos onde normalmente as pessoas mais têm dificuldades. Segurança é a nossa necessidade de se sentir amado por alguém que nunca nos rejeitará e que nos amará sempre. Quem que é essa pessoa? Deus. Meu querido, Deus jamais vai te rejeitar, não é? Valor próprio é o sentimento de você ser aceito por quem somos e não por que fazemos ou temos alguma coisa. Em Jeremias 2,13 fala desse duplo pecado: meu povo fez 2 maldades comigo, não é? Cavou cisternas rotas que não podem reter as águas, não é? Foi buscar preencher as suas necessidades nos ídolos, rejeitou a Deus, não é? Não só rejeitou o Senhor, mas cavou as cisternas rotas. E também a razão de ser, que é a identidade, saber que a nossa vida tem um significado e que ela tem um alvo útil, individual. Essa palavra lá em Efésios, quando fala assim, somos feitura sua, no original, no grego, a palavra feitura significa poema. Poema. Nós somos um poema que Deus construiu. Algo muito artesanal, não é? Muito específico. Então, obtendo a resposta de Deus, nós precisamos nos arrepender de termos procurado satisfazer as nossas necessidades fundamentais com outra coisa que não seja Cristo. Receber o perdão e o amor de Deus, a segurança, o valor próprio. Então, vem a cura e você se sente bem de novo. Ministrar o que você recebeu, essa é a razão de ser, não é? O que acontece? Muita gente está procurando suprir essas necessidades num casamento, num relacionamento, não é? É o que mais acontece, tentando equilibrar esse déficit emocional com um crédito de concupiscência, uma expectativa errada em alguém ou em algo. O dia que eu tiver um carro zero, então eu vou estar bem. Aí você compra o carro zero, você se sente assim, vazio de tudo, cheio de nada. Aquilo não supriu você, não é? Ou um filho que foi rejeitado pelo pai e fala, vou buscar o amor do pai no relacionamento com um homem. Vai encontrar amor do pai, vai encontrar homossexualidade, não é? Vai encontrar uma coisa totalmente distorcida. Então nós temos que entender que o único que realmente é suficiente é Deus. O homem sem Deus é essencialmente enfermo, doente. Sempre que você quer suprir as suas necessidades em alguma coisa, em algum relacionamento, você vai se dar mal. Então, qual que é o segredo da realização? Não é você receber amor, mas é você cumprir a lei do amor. Quando você cumpre a lei do amor e ama o seu próximo como a você mesmo, você está fazendo um favor para Deus? Não, você está fazendo um favor para você mesmo. As pessoas que mais amam desinteressadamente as outras são as pessoas mais realizadas. Você pode observar, todo mundo que anda mendigando o amor, querendo que os outros supram ela, está sempre reclamando, frustrada, deficitária,
Mas se você abre mão de você mesmo e você começa a suprir os outros, quando você descobre, sou feliz. Esse é o grande segredo da vida. Então, quanto mais egoísta, quanto mais egocêntrica, mais infeliz é a pessoa. Então, temos que trabalhar isso, né? O 9º ponto do estudo é a confrontação em amor. Isso faz parte do aconselhamento. Os momentos de confrontação. Mas tem que ser confrontação em amor, firmeza e ternura. Não é? Para você ser firme com alguém no aconselhamento, você tem que ser agressivo? Não. Não precisa ser agressivo. Você pode ser firme, mas fazer isso de uma maneira, não é, bem amena, com muita compaixão, com muita graça. Então, será que nós podemos combinar essas duas palavras nas nossas atitudes? Será que para confrontar, quando você confronta alguém, você não está amando? Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Irmãos, tem uma ferida que é terapêutica, a ferida da confrontação, dessa confrontação em amor. Não é? Então é muito melhor a confrontação de quem ama do que o beijo de quem odeia, é o que a Bíblia fala, não é? Do lisonjeiro. Precisamos averiguar isso no nosso sistema de valores, tá? No seu sistema de valores a gente pode trabalhar com esses dois conceitos juntos. Você pode confrontar amando, ou você pode amar confrontando. Ok? Então, conflitos são normais e naturais. Eles fazem parte da vida. Nós temos que nos acostumar a eles. Conviver numa boa com os conflitos. Aconteceu um conflito, ok, tranquilo. Não é? Vamos ver como é que a gente pode construir com isso, né? Então, o princípio da confrontação. Então, vamos lá, trabalhar com o conflito. Algumas maneiras de enxergar o conflito, que é o que a gente vai lidar, não é? Algumas maneiras de enxergar o conflito. Tem 4 maneiras básicas de você enxergar o conflito. Lógico, isso está na nossa cosmovisão, no nosso sistema de crenças, não é? Primeiro é fatalidade. Vamos dizer que somos incompatíveis com aquela pessoa e podemos nos trancar nesse fato. Aconteceu um conflito, aí você fala: não, o meu gênio não bate com o dela. Então, eu não quero saber dessa pessoa. Eu não me ajusto com fulano. Fulano para mim não existe mais. Então você lida com o conflito de uma maneira fatalística. Fala: não dá certo. Não é? Como que se você já tivesse sido predeterminado para não dar certo com aquela pessoa. Você se fecha. Não é? Você fala: nunca mais volto naquela igreja. Não falo mais com aquele líder. Não dá certo, não adianta. Então é quando a pessoa desiste das pessoas. É lógico que nessa cosmovisão tem muitas pressuposições por baixo disso que tem que ser trabalhadas, né? A outra maneira de enxergar o conflito é de maneira catastrófica, é o catastrófico. Então nós vamos temer quebrar o relacionamento, temer a rejeição, portanto, agimos com sutileza para deixarmos as coisas confortáveis. Então, é aquela pessoa que ela não quer lidar com os conflitos, não é? Porque para ela lidar com o conflito vai
destruir o relacionamento, vai ser catastrófico. E ela não quer isso. Então ela prefere fazer vista grossa. Você é pastor, tem um cara ali na sua igreja, muito precioso, você sabe que ele está em adultério, não, deixa ele sossegado, porque se eu for falar do adultério, isso vai prejudicar o meu relacionamento. Você está ajudando essa pessoa? Não. Não é? A terceira maneira de enxergar o conflito é essa: se eu vejo o conflito como uma batalha inevitável entre o bem e o mal, então eu vou viver rígido nos meus pensamentos, julgar os outros e buscar perfeccionismo. Então, quando a pessoa tem essa cosmovisão, não é? Ela vê o conflito como uma batalha entre o bem e o mal. E normalmente ela vai ser o bem e o outro vai ser o mal. Então, aí ela sempre está certa e ela quer impor, não é, a interpretação dela sobre a vida dos outros. Se torna aquela pessoa rígida nos relacionamentos. Ela não sabe aprender com os outros também. Porque muitas vezes, vamos dizer, num conflito, pode ser que tenha uma parcela que eu tenho que ceder e tem uma parcela que você tem que ceder. Não é só eu ceder ou você. Às vezes eu tenho que ceder numa área, você tem que ceder em outra, e assim a gente constrói uma solução, onde todo mundo ganha, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, não é? Mas se a pessoa, ela vê a coisa como uma batalha entre o bem e o mal, e ela está sempre certa, então realmente ela sempre vai chocar com as pessoas. Normalmente esse tipo de pessoa que ela já teve problema com todo mundo, fulano, ciclano, todo mundo tem problema com ela. Onde é que está o problema? Nela. Não está em todo mundo. E a quarta maneira de enxergar o conflito é se eu vejo o conflito como diferenças mútuas precisando de serem resolvidas. Posso resolver fazendo a minha parte e o outro fazer a sua parte, havendo assim uma cooperação, uma operação mútua, não é? Um quebrantamento mútuo. Esse é o princípio da reconciliação. O que é o princípio da reconciliação? É cada um ceder no que precisa de ser cedido, né? Aí sim nós vamos andar em paz, aí vai haver unidade. Mas se eu falo, eu não cedo, ou eu me culpo por uma coisa que eu não tenho que me culpar, eu estou indo para extremos que não vão cooperar em nada na resolução desses conflitos. Então vamos ver aqui de uma maneira bem prática esse gráfico aí nos ajuda a resolver os conflitos, não é? Resolvendo conflitos e estabelecendo acordos. Veja bem, então nós temos aqui um gráfico com dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. O eixo horizontal, ele tem uma escala, não é? Que vai de 0 a 10. E essa escala, o 0 significa um baixo grau de preocupação com os objetivos, e o 10, um alto grau de preocupação com os objetivos. Então, o que é importante para você? Os objetivos, os projetos. Nós temos também o eixo vertical, e nesse eixo vertical nós também temos uma escala de 0 a 10. O 0 é um baixo grau de preocupação com os relacionamentos, aqui um alto grau de preocupação com os relacionamentos. Então veja bem, que um eixo fala sobre projetos, objetivos, e o outro eixo fala sobre pessoas, sobre relacionamentos. São as duas coisas mais importantes da vida, os relacionamentos e os objetivos. Até que ponto eu tenho que sacrificar pessoas pelos objetivos ou objetivos pelas pessoas? É uma questão difícil, é ou não é verdade? Imagina se tem uma pessoa que quer frustrar o seu objetivo, que está fazendo tudo para você dar errado na vida, não é?
Ou também um outro extremo, né, de você ir para um objetivo e, em nome do objetivo, você sacrifica as pessoas. É um outro extremo. Então, isso vai determinar 4 quadrantes aqui, não é, que mostra onde nós estamos, como é que nós resolvemos os conflitos. Ok? Então, por exemplo, esse primeiro quadrante, uma pessoa que tem baixa preocupação com os objetivos e uma alta preocupação com os relacionamentos. Então, para mim, relacionamento é tudo, objetivo é nada. Como é que eu vou estabelecer um acordo num conflito? Eu estou em conflito com a pessoa, não é? Então, já que relacionamento para mim é muito importante, eu abro mão dos meus objetivos pelo relacionamento. Você ganha e eu perco. Isso é legal. Todo conflito que eu tenho, você ganha e eu perco. Você ganha e eu perco. Isso é legal? Não, não é bom. É uma maneira construtiva de resolver um conflito, não é? O outro quadrante é isso: baixa preocupação com os objetivos e uma baixa preocupação com os relacionamentos, não é? Aqui já é o pior extremo possível. Eu perco e você perde. Então, aqui, enquanto era do modo da pessoa, aqui é de nenhum modo. Eu não quero acordo com essa pessoa, não é? Por exemplo, uma vez eu acompanhei um caso assim, de um divórcio. O marido divorciou da mulher, e esse cara tinha tanto ódio daquela mulher, que ele começou assim a vender os bens que eram dos dois, por um preço insignificante. Por exemplo, um carro que valia 10, ele vendeu por 1. Tipo assim, eu tomo prejuízo, mas ela vai tomar prejuízo. Então os dois perderam. Olha, é uma coisa burra. O que explica um negócio desse? A amargura. A feitiçaria da amargura. É a única coisa que explica uma atitude assim, não é? De modo nenhum. Eu perco e você perde. Aí tem esse outro quadrante, que é uma pessoa que preocupa demais com os objetivos e que tem uma baixa preocupação com os relacionamentos. Então tem que ser do meu modo. Eu ganho e você perde. Não é? A pessoa não está nem aí para os relacionamentos. Para ela, o que é importante? Os objetivos. E o quarto quadrante, que é uma pessoa que preocupa com os relacionamentos, mas também preocupa com os objetivos. Então ela está disposta a ceder, não é? Em ambos os eixos, e ela fala: não, eu posso amar e confrontar, para que a gente realmente alcance o que juntos nós podemos alcançar, do nosso modo. Então aqui é do seu modo, de modo nenhum, do meu modo e do nosso modo. É lógico que a postura construtiva é essa aqui. Ok? Então, quando você está em conflito com alguém, sabendo que a pessoa está traindo a sua confiança, você tem 5 opções. Então imagina, você está num relacionamento conflitivo. De certa forma, aquela pessoa, você percebe que ela não está sendo muito leal, não é? Que ela está pisando na bola, está gerando uma situação indesejável, não é? Está havendo uma indisposição. Tem 5 opções para você lidar com isso. A primeira é essa, é o vou te pegar. A ideia é: eu estou certo, você está errado. Então você vai usar o poder, muito poder, mas pouco amor. O alvo é mais importante que o relacionamento. Então você percebe que aquela pessoa pisa na bola, você já pensa assim: vou acertar esse cara direitinho. Jogar ele para fora da estrada, vou te pegar. Você mexeu com a pessoa errada. A outra alternativa é essa: vou pular fora. Estou fora. Não é? Ou seja, vou botar
imediato, isso prioriza a segurança. É a maneira de sair do conflito e não resolver. Eu perdi, você perdeu também. Não usa nem o poder e nem o abuso. Então, é a pessoa que simplesmente sai fora do relacionamento. Não é? E muitas vezes até abandona não só o projeto, como o relacionamento. A terceira opção é o deixa pra lá. Eu deixo pra lá. Vou ficar simpático, bonzinho, porque eu preciso da sua amizade. Então, este pensa que diferenças são coisas desastrosas. Se eu for sincero, nem pensava que poderia acontecer. Melhor ficar lá, viver submisso com essa diferença, ficar amigos, mesmo que isso me incomode muito. Se torna simpático, frustrado, mas sorrindo. Quanto mais a tensão aumenta, mais generoso e submisso ele fica. Então, o princípio da mulher falando. Quanto mais amando, mais gosta. Aquela subserviência, uma subserviência burra. São as pessoas mais inseguras, não é, que fazem isso. Pessoas muito inseguras que têm medo de serem rejeitadas. Então, mesmo a contragosto, eles continuam sendo fiéis. Né? O eu te encontro no meio do caminho. Esse vai fazer concessões. Se cada um renuncia um pouco, vai se achar uma posição que vai satisfazer a cada um. Mas o sacrifício parcial pode levar a perder benefícios do relacionamento para estar de acordo. Então, nem sempre, gente, essa é a melhor opção, por incrível que pareça. Porque às vezes você vai ceder, mas tem coisas que você não pode negociar. Se você negociar, entendeu? Em prol do relacionamento, vai te trazer um prejuízo muito mais sério, porque às vezes você está negociando valores. Nem tudo na vida nós podemos negociar, não é verdade? Você não pode negociar a verdade. Quando você está entre submeter um líder e submeter a verdade, quem que você obedece? O líder ou a verdade? A verdade. Nem que isso vai causar um conflito no seu relacionamento a mais, entendeu? Mas você tem que ficar com a verdade. E então, a quinta forma, que é a correta, né, de lidar com o conflito, essa é o confrontar em amor. Eu quero relacionamento e também quero uma posição de integridade honesta. Não é? Para ele o conflito não é positivo nem negativo. O conflito faz parte da vida. Ele vai trabalhar a diferença dando mensagens claras. Eu amo e eu quero. Quero um bom relacionamento contigo, mas eu quero que você saiba o que sinto, o que eu preciso, o que eu valorizo, o que eu desejo. Vai esclarecer as expectativas. Quero um relacionamento com você, mas eu quero saber o que você espera de mim e você tem que saber o que eu espero de você. Essa é a maneira mais construtiva, gente, para resolver um conflito. Então, isso o quê? Demanda coragem. Não é verdade? Você tem coisa, gente, que a gente prefere o quê? Ignorar as diferenças e torcer para o relacionamento dar certo. Não é verdade? Mas o melhor é você ter coragem. Vamos esclarecer as expectativas. Eu estou esperando isso, isso e isso de você, e você está esperando isso e isso de mim. Queremos um relacionamento. Não é? Até nas nossas reuniões de concílio, eu sempre falo, gente, olha, não espere de mim isso, nem isso, nem isso. E eu estou esperando de vocês isso, isso e isso. Não é? Época que eu já liderei a igreja, eu falava, pessoal, não espere certas coisas de mim, como essa e essa e essa, porque isso não é o meu perfil vocacional, ministerial. Porque se a pessoa está esperando uma coisa que você não vai poder suprir, vai dar problema. Então tem que ter coragem. Para esclarecer as expectativas, tem que ter coragem. E isso é chave para resolver os conflitos. Né? Então vamos ver também, isso é bem importante, como passar a mensagem. Para passar uma mensagem, faça afirmações. Mas se você quer perguntar,
Então faça uma pergunta. Porque o que acontece? Às vezes o cara quer uma informação, ele fica dando indireta. Isso soa mal. Entende? Perguntas podem ser uma maneira de manipular. Muitas vezes são como uma armadilha. A pergunta também às vezes condena. A pergunta pode colocar a pessoa em situação vulnerável. Então, se realmente você quer fazer uma afirmativa sobre a pessoa, não fica fazendo perguntas, rodeando para julgar a pessoa numa armadilha. É melhor você ser honesto e falar: querido, olha, eu estou fazendo essa leitura, assim, assim e assim. Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Faz a afirmação, não é? Também a questão de falar não. Você poder dizer não é uma qualidade, mas também é muito importante saber como falar o não, né? Então, lógico, tem situações que nós vamos ter que saber. Nós vamos ter que falar o não, colocar limites, não é? Zelar pelas regras. Quanto mais gente você tem num ambiente, mais regras, às vezes você precisa, não é? Então é você mostrar amor e preocupação em relação ao relacionamento, mas dizer não sem enrolar a pessoa, não é? Então, por exemplo, no relacionamento com filhos, quando os filhos são pequenos, você tem que sair. Não fique enrolando o seu filho, não minta para ele. Se você tem que sair, ele não pode ir, você vai explicar: filho, o papai tem que sair e você não pode ir por causa disso, 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 mas tal hora eu volto. Então você falou a verdade com ele. E explicar o porquê. Entendeu? E criar uma expectativa que vai ser suprida. Agora, se você chega e fala: não, não vou sair, e daqui a 15 minutos você saiu, e o seu filho começa a te procurar, e você não está ali, o que ele está aprendendo? Qual que é a lição que você deu para ele? Que a verdade não é uma coisa importante, ou que para você ser esperto você tem que ser mentiroso. Você está discipulando ele dessa forma, não é? Exatamente. Ou não dá, nunca dá satisfação para nada. A questão da ira, né? Então, gente, a ira é um sentimento, não é positivo nem negativo, não é? Ela pode ser usada, porém, de maneira construtiva ou destrutiva, obviamente. Nós precisamos de entender o propósito dos nossos sentimentos. Quem nos deu os sentimentos? Foi Deus, não é? Os sentimentos que Deus nos deu, Ele próprio tem? Tem. Deus, Ele compartilha do sentimento da ira. Deus se ira, gente, todos os dias, diz a Bíblia. Salmo 7, Deus se ira todos os dias. Por que Deus se ira todos os dias? Porque Ele não é indiferente à injustiça. Quando Deus vê uma injustiça, uma covardia, um absurdo, um abuso, Ele não é indiferente. E qual que é o sentimento que quebra a indiferença? A ira. A ira. Uma pessoa que não se ira é uma pessoa indiferente, não é? Quando alguém quebra a distância necessária, que guarda a nossa integridade, vem a ira, não é? Imagina, a pessoa mexeu numa coisa sua sem a sua autorização, não é verdade? Ou vamos dizer, a pessoa forçou você publicamente: fulana, você está apaixonada pelo ciclano? E você, como crente, você não pode mentir. Você não queria compartilhar isso com ninguém, mas a pessoa o quê? Te invadiu. Ela te invadiu, não é?
Então a ira é um alerta de que nós precisamos o quê? Nos defender ou defender alguém que está sendo injustiçado. Ok? Por trás da ira tem um pedido. A pessoa está dizendo: me respeite, me escute, reconhece o meu valor, me larga, para de controlar a minha vida. Imagina um líder que quer bancar o seu dono, quer bancar o dono da sua vida. Uma hora de falar, dá uma raiva, fulano, ó, larga do meu pé, não é? Então precisamos analisar esse pedido, se é válido ou não, não é? Isso precisa de ser. Pode ser também que a pessoa está se irando por um motivo que não é válido. Então é importante você questionar isso. De repente alguém está confrontando você numa coisa que é justa, que é certa, e você deu um piti. Não é? É válida a sua ira? Ou você está endurecendo o seu coração? Usando a agressividade para se proteger realmente de uma confrontação justa. Então essas coisas têm que ser bem trabalhadas. Então nos conflitos, gente, a ira é um negócio chave da gente saber trabalhar, né? Estabelecer mensagens de maneira pessoal. Isso também é muito importante nos relacionamentos e na resolução de conflitos. Porque qual que é a nossa tendência? É sempre colocar a culpa no outro. E quando você coloca a culpa no outro, você vai resolver o conflito? Não. Não é? Você vai prolongar o conflito. Então, por exemplo, não é? Olha só as formas como você pode colocar a coisa. Você me deixou chateado. Não, eu estou chateado. Você não vai falar para a pessoa, você me deixou, eu estou chateado. Fiquei chateado. Você não vai falar, você me deixou, porque se você fala, você me deixou chateado, você já agrediu. Não é? Você me julga, você me rejeita. Não, eu me sinto rejeitado. O problema não é o outro, sou eu. Não é? Você construiu um muro entre a gente. Não, eu sinto uma barreira. Olha, eu sinto que tem uma barreira. Como é que a gente pode resolver isso? Porque quando você traz a coisa para você, o outro desarma. Você sempre me acusa. Não, eu me sinto acusado. Não estou gostando disso. Estou me sentindo acusado. Não sei se é essa a sua intenção, mas é como eu estou me sentindo. Você quer controlar a minha vida. Não, eu quero a liberdade de fazer a escolha. Eu falo, eu preciso de um espaço. Nessa área eu quero um espaço. Eu estou me sentindo sem espaço. Não é? Me respeite ou você não vai ser mais meu amigo. Eu quero uma amizade contigo de novo. Não é? Sinto que a nossa amizade está se perdendo. A maneira como você estabelece a mensagem de maneira pessoal, gente, é uma das grandes chaves para resolver os conflitos. Nos ajuda tremendamente, não é? Então também precisamos assumir as nossas responsabilidades nos conflitos de relacionamento, não é? É o resultado desse quadro. Eu sou responsável pela minha maneira de reagir a você. Eu sou responsável pela maneira como eu vejo você. Eu sou responsável pelos meus sentimentos. Você não pode me irar se eu não escolho ficar irado. Então, gente, a grande chave é sempre a gente puxar a responsabilidade para a gente. Todas as vezes que você puxa a responsabilidade para você, você está sendo maduro. Não é? Está sendo maduro. Você está, né? Isso, vamos dizer assim, é totalmente evolutivo. Isso vai fazer você crescer, evoluir emocionalmente. Não é? Aquela colocação, ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. A decisão é nossa. Nós temos o perdão.
né? E por fim, finalmente, esses dois aspectos aí, confiança e acusação. Todos os sentimentos estão baseados aonde? Na confiança. Também todos os relacionamentos estão baseados aonde? Na confiança. Sem confiança, gente, existe relacionamento? Não. Relacionamento mesmo, não. Pode existir assim, um cumprimentar, oi, tudo bem, como é que vai? Mas relacionamento, amizade, tem que ter confiança, não é? Então, a questão não é que eu não posso mais confiar, mas é que muitas vezes eu não quero mais confiar. É importante entender que confiar é igual a arriscar. Todo relacionamento envolve riscos. Todo relacionamento envolve riscos. Você começa uma amizade com aquela pessoa pode te enganar, pode te trair. Você vai se casar com alguém, você está lá no altar jurando de coração, até que a morte nos separe, e o outro não está nem aí. O outro já está pensando num caso que ele pode ter com uma amante. E daqui a pouco, 2 anos, esse cara já te abandonou. Então, todo relacionamento envolve o quê? Riscos. Relacionar é igual a arriscar. Você vai trabalhar com uma liderança, essa liderança tem problemas? Tem. Todo líder tem problemas. Todo líder acaba, num momento ou outro, frustrando injustamente as expectativas de alguém. Não é? Você está na igreja, você vai ter decepções dentro de uma igreja? Vai. Dentro de uma igreja tem problemas, não é? Tem hipocrisia? Tem. Aliás, problemas, hipocrisia, não é uma coisa do meio religioso, é uma coisa do ser humano. Tem em todos os ambientes. Em todo ambiente que você for, profissional, religioso, não religioso, você vai ver gente verdadeira e gente hipócrita. Não é? Você vai ver gente problemática e gente que ajuda. Não é? Então, relacionar é igual a arriscar. Para confiar, você tem que arriscar. Não é? Lógico que há toda uma sabedoria nisso, mas é assim que a gente cresce. E quando você se frustrar com alguém, você tem um perdão. Por isso que Jesus falou com Pedro, não só até 7, até 70 vezes 7. Perdoa o seu irmão. Então veja bem, gente, quanto mais você confia, mais você está numa posição vulnerável. Mas tudo bem, nós temos o perdão de Deus conosco, não é? Então, transparência, viver na verdade e sinceridade é o que dá condição para a confiança. Existe confiança sem transparência, sem viver na verdade, sem ser sincero? Não tem, né, gente? Então nós temos que trabalhar com isso. E a acusação, que é o oposto da confiança. Para ter um problema, basta ter 2 pessoas. Precisamos dizer basta às acusações. A acusação resolve alguma coisa, gente? Quem que é o acusador? O que significa a palavra Satanás? Acusador. Quando você acusa, você está sendo um Satanás. Né? Um negócio meio complicado, né? Então nós temos que dizer basta, né, às acusações. Julgamento mais graça igual a salvação. Se você confronta, você julga, você aprofunda o processo, espreme a ferida, mas trazendo graça, isso vai trazer salvação. Confrontação mais amor é uma resolução construtiva. Ok, então, gente, aqui a gente vê